E aí pessoal, tudo bem? Bom, a gente sabe que a Sega sempre foi grandiosa nos arcades, né? E aqui as máquinas eram de madeira, normalmente a gente jogava em pé, e muitos aqui não fazem ideia de como era uma máquina japonesa. E graças a minha irmã ter ido morar no Japão nessa época, eu pude conhecer como eram essas maravilhas por lá. Olha que bonito! É uma casa de game. O André ia adorar lá, tem de tudo lá. Ela sempre me enviava umas VHS de programação de TV, também filmava vários lugares. E ela queria nos mostrar como era bonito por lá, né? Sempre que podia gravar, ela filmava as Game Center, o que eu guardo com muito carinho, as fitas VHS até hoje. E não era todo lugar que podia filmar, eu acho que é assim até hoje. E falando em especial das máquinas da Sega, são Candy Cabs que se tornaram algo meio que cultural por lá, né? São muito famosas nas Game Centers do Japão, tornando algo muito comum de se ver até nos dias de hoje. Alguns lugares como esse aí durou décadas e, infelizmente, muitos estão fechando as portas, declarando até falência. Alguns lugares estão sendo substituídos por aquelas máquinas de claw machines. São máquinas de grua, que dão aqueles prêmios tipo ursinho, celular, brindes e tal, saca? É triste de ver, né? E eu nunca imaginei que um dia eu poderia ter uma máquina dessa em casa. São lindas, né? E falando da Aerocity, era uma máquina totalmente anos 80, uma estrutura inteira de metal, com painel de 3 botões, tem um dos marquee holder mais bonitos que eu já vi. Na frente, nos primeiros modelos, vinha uma entrada de fone de ouvido, que tem um subpainel mais conhecido como Surround, uma tela de 26 polegadas, podendo ser instalada na vertical, como a maioria das Candy Cabs. E em suas revisões posteriores até teve algumas mudanças no painel, né, nos adesivos, até cores diferentes como a famosa Mint Green, o qual eu até acabei personalizando uma das Aero posteriores de minha coleção. Ó, um videozinho de perto. Ó a scanline aqui, ó. Espetacular, velho. Ajustei o contraste, a cor, eu achei que ficou bom. Já a Astrocity, ela veio no início dos anos 90, né? Uma máquina bem mais moderna, com linhas mais arredondadas, desenvolvida pela M4, né? Já tinha uma estrutura totalmente de plástico, né? A tela de 29 polegadas. O painel dela teve duas versões no início, uma com 3 botões, outra com 6, e assim foi mudando conforme foi passando o tempo, né? E esse formato de controle da Astro, ele meio que se tornou um padrão nas máquinas da Sega, né? E até alguns outros modelos de Candy Cabs de outras empresas meio que se encaixava perfeitamente, né? E assim vice-versa. Às vezes até sendo comum de encontrar nas máquinas usadas. E falando mais sobre o painel de controle das máquinas da Sega, ou CPO como são abreviados, eles são excelentes para jogos competitivos, devido à sua extrema qualidade nos comandos e botões. Normalmente era fabricado pela Seimitsu, mas também era comum de encontrar algumas com o padrão Sanwa. E outro fator interessante nas Candy Cab é os seus monitores fabricados pela Nanao Corporation, hoje atual Eizo, que a sua fama começou nas máquinas da Taito, né, como a clássica Space Invaders. E a partir da Aero para frente, os monitores já vinham Dual Sync, que é de 24 e 15 Hz. Alguns Trisync, né, 31, 24 e 15 Hz, com resoluções de até 480p, se eu não me engano, e são muito cobiçados pela sua extrema qualidade de imagem, né? E esses monitores traziam também CRTs específicos, que trabalhavam em frequências mais altas, né? Diferente dos convencionais que a gente conhece. Eles tinham mais definição de imagem, alguns eram fabricados pela Hitachi, Matsushita, mas acho que a sua maioria era pela Toshiba. Mas também na geração de placas Naomi para frente, algumas máquinas vinham com monitores Toshiba Puriflat e também o cobiçado Sanwa PFX, que são até mais raros de encontrar, né? Normalmente em Candy Cabs com tela plana, e alguns simuladores ali depois do final da geração. Por fim, as máquinas da Sega elas são muito desejadas ao redor do mundo, né? Tanto pela sua história ligada à cultura dos jogos no Japão, quanto pela sua qualidade no conjunto da obra, né? Digamos assim. São máquinas que deixam seu legado, né? Serviram de inspiração, né? Até por outras empresas do ramo, e até hoje são consideradas um marco na história dos arcades, né? Da Sega.
Bom, enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vou trazer mais assuntos relacionados ao arcade, né? Eu tô me aventurando a cada dia mais com simuladores, o que eu tô aprendendo tanto na parte de PCBs originais quanto na parte de emulação, que eu acho que evoluiu bastante hoje em dia e eu acho que agrega bastante também compartilhar com vocês isso daí. E espero que vocês tenham gostado mais uma vez e a gente se vê em breve. Beleza? Valeu!